Dia santo! Santo dia! Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Estamos aqui com a Natália Maria. Vamos falar da paciência. Paciência que é uma virtude da Santíssima Virgem Maria. Uma virtude de Jesus, uma virtude que eu preciso ter, que você precisa ter, e Natália veio nos ajudar a respeito do conhecimento, do crescimento na virtude da paciência. Afinal de contas, precisamos nos libertar deste mundo, esse mundo tão intenso, tão impaciente, esse mundo tão cheio de ativismo, de exageros, de fogo, de rápido. Tem que ser calma. Vamos com calma. No nosso livro, Espiritualidade Mariana na Vida dos Santos, nós abordamos este tema no capítulo também que nos ajuda falando com caridade. Falando que a caridade é paciente. Para sermos caridosos, temos que ser pacientes. E sendo pacientes, seremos caridosos. Afinal de contas, a caridade é bondosa, a caridade não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, a caridade não é arrogante. Está lá no 1 Coríntios 13, versículo 4. Nesse programa de hoje, nós vamos tentar entender que somos impacientes, que não temos paciência para fazer o bem, somos inconstantes, precisamos de Nossa Senhora como nosso modelo, as virtudes de Nossa Senhora como um modelo para termos mais paciências com os outros. Admitir que precisamos sofrer as demoras de Deus, precisamos ter paciência com as demoras de Deus. A verdade, Deus não demora, Deus aperfeiçoa, Deus embeleza. Deus sempre faz o melhor para nós. Um outro ponto é que nós não temos paciência com nós mesmos. Você precisa ter mais paciência consigo mesmo. Eu preciso ter mais paciência comigo. Precisamos nos conhecer. São Luís Maria Grião de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, lá no artigo 79, ele fala que para nos conhecermos, isso vai resultar num despojamento daquilo que é mal, daquilo que não é bom. Então, para nos despojar do que não é bom, precisamos ter paciência, precisamos nos conhecer. E pela luz do Espírito Santo, quando nós estamos nos preparando para a consagração a Nossa Senhora, as orações, os exercícios espirituais, nos vão fazendo conhecer o nosso fundo mal, nossa incapacidade de fazer o bem, a nossa fraqueza, a nossa iniquidade, a nossa inconstância. Somos muito inconstantes, uma incapacidade de fazer o bem. Afinal de contas, o pecado original, o pecado dos nossos primeiros pais, ele estragou, azedou, inchou, corrompeu nossa história como um fermento azedo que, colocado numa massa boa, numa massa de bolo, azeda, incha e corrompe a massa toda. Então, essa humanidade é fruto desse pecado original. Mas os pecados atuais, né, os pecados que cometemos hoje, tanto os pecados mortais como os pecados veniais, eles vão aumentando a concupiscência que existe dentro de cada um de nós, nos levando à corrupção, nos levando a fazer o mal, nos deixando impacientes. Nosso corpo, ele é um corpo corrompido pelo pecado, está lá na carta aos Romanos, capítulo 6, versículo 6, e também no Salmo 50, versículo 7, quando chamam o nosso corpo de pecado, que nosso corpo é o pecado, concebido no pecado, nutrido do pecado, apto ao pecado, sujeito ao pecado, e que nós só conseguimos a cada dia engendrar doença, maldade e corrupção. É um corpo malvado. É importante entendermos esse corpo de pecado para entendermos a necessidade que temos da busca de Deus, da busca de Nossa Senhora, da busca da consagração, da busca do auxílio do céu, que nossa natureza foi corrompida.
precisamos ser restaurados. São Luís de Montfort faz uma analogia daquela passagem de Isaac, Rebeca, Esaú e Jacó. Jacó, aquele filho que só buscava saciar a sua fome, que vendeu o direito de primogenitura por um prato de lentilhas. Hoje nós estamos fazendo a mesma coisa. Estamos vendendo nossos direitos de filho de Deus para satisfazer os prazeres da carne. Como Esaú, o povo de hoje riem, bebem, comem, divertem-se, jogam, dançam, sem a mínima preocupação. E querem saciar a sua fome na hora que assim desejar. E daí se tornam indignos e perdem o momento da bênção do Pai Celeste. Perdem a bênção. Só pensam na terra, só amam a terra, só agem na terra pelos prazeres terrenos, vendem o direito de primogenitura, vendem o direito de batismo, vendem o direito de filhos de Deus, por um momento de prazer, por uma fumaça de honra, por um pedaço de um documento, um papel amarelo lhe reconhecendo algo mais importante que os outros. É isso. Então, São Luís de Montfort nos mostra que precisamos nos conhecer. Você já se conhece? Será que você é tão bonzinho assim como você pensa? Ou como sua mãe pensa, como sua avó pensa, como seus amigos pensam? Será que eu sou tão bonzinho assim? Os santos nos ajudam nessas meditações. Daí, eu recomendo sempre a leitura dos santos. Mas também tem um outro santo da igreja, Santo Afonso Maria de Ligório, que ele tem um livro chamado Glórias de Maria, que ele muito tem a nos ensinar. Então, Natália Maria, nos fale um pouco sobre o que o Glórias de Maria nos ensina sobre a paciência. Bem, Santo Afonso Maria de Ligório, ele nos diz que nós fomos postos aqui na terra para sofrermos, mas por meio da paciência conquistar a vida eterna para a nossa alma. Então, Deus sendo nosso Pai, né, nós sendo filhos de Deus, Ele não poderia nos deixar sofrer sem um auxílio. Então Ele nos deu a Virgem Maria como este auxílio. E ela vem nos ensinar todas as virtudes, em especial e principalmente a virtude da paciência. Devemos ter paciência no nosso dia a dia. São Francisco de Sales, ele nos diz que no momento que Jesus responde à sua mãe, a Virgem Maria, nas bodas de Caná, dizendo que a minha hora ainda não chegou, quando Jesus fala isso, ele não quer responder mal à sua mãe, mas ele é mais um momento em que Jesus proporciona que a Virgem Maria coloque ali naquele momento a sua paciência, que naquele momento ela demonstre a sua paciência. E a Virgem Maria poderia muito bem ter tido qualquer outra resposta, qualquer outra reação, mas ela se calou, falou com os servos, né? Fazei tudo o que ele vos disser, e se manteve em paciência, sabendo que a hora do seu filho agir, de fazer o milagre, iria chegar. Então São Francisco de Sales também nos diz que toda a sua vida, a Virgem Maria, essa tão boa mãe, Nossa Senhora, fez um exercício contínuo da paciência. Em todos os momentos de sua vida, Nossa Senhora demonstrou essa virtude tão boa, que é a virtude da paciência, que tanto nos falta nos dias de hoje. Né? O quanto somos impacientes com as pessoas que estão ao nosso redor, com as situações de atraso, com coisas que não acontecem da forma que nós esperamos, quanto nos falta paciência no nosso dia a dia. Posso até dizer, né, as mães, naquele momento das bodas de Caná, Nossa Senhora teve paciência para com seu filho Jesus. Mas será que as mães no dia de hoje, né, estão tendo paciência com seus filhos, estão sabendo mortificar aquela raiva, aquela ira, e estão sabendo esperar e dar as respostas certas e ter essa paciência? Quanto é difícil, né, no dia de hoje, nesse mundo que nós vivemos, ter paciência com os nossos irmãos. Você falou dos filhos, mas eu também falo dos maridos, os esposos. As esposas precisam ter mais paciência com seus esposos, os esposos com suas esposas. Né? É uma sociedade impaciente. Até os professores com pouca paciência com os alunos, os padres
com pouca paciência com os fiéis e os fiéis com pouca paciência com os padres, não é isso? Também. Todo mundo está impaciente. Precisamos cada vez mais olhar para a Santíssima Virgem Maria e buscarmos esse exemplo de virtude, da virtude da paciência. Santa Brígida também nos diz: só a compaixão da Virgem Maria, com as penas do Redentor, foi bastante para torná-la mártir da paciência. São Bernardino de Sena nos diz também: a crucificada concebeu o crucificado. Bastava sua assistência junto ao seu filho Jesus no Calvário para fazer conhecer quanto foi constante e sublime sua paciência, né? A gente pode perceber também que a paciência, ela é um fruto também da nossa fé. A Virgem Maria poderia naquele momento não ter tido paciência, no momento que viu seu filho crucificado, no momento que viu seu filho ser flagelado, ela poderia muito bem ter tido outras reações, mas ela teve paciência porque ela acreditava no plano de Deus, porque ela confiava que no final seu filho iria ressuscitar para salvar toda a humanidade. São Alberto Magno também nos diz: foi então precisamente pelos merecimentos de sua paciência que se tornou Maria, nossa mãe, e nos gerou a vida de graça. O fato da Virgem Maria ter acreditado em todos os planos de Deus, de ter tido a sua paciência, a fez merecer todas as graças de Deus, fez merecer toda a humanidade como seus filhos. Então, por isso, ela é nossa mãe, ela é mãe das graças, ela é essa mulher cheia de virtudes. E se nós desejamos ser filhos de Maria, é necessário que nos esforcemos para imitá-la principalmente na sua paciência. A paciência nos livra do pecado e do inferno. Quantas situações a gente poderia ter evitado se a gente tivesse tido paciência? Quantas situações, quantas respostas a gente poderia ter tido de Deus se a gente tivesse esperado o tempo certo de que Ele nos proporcionar aquela situação, nos proporcionar aquele benefício, né? Quantas vezes nós poderíamos ter deixado de cair no pecado, de seguir por caminhos errados, se nós tivéssemos esperado, se nós tivéssemos confiados em Deus e tivéssemos tido paciência. Pois é, então precisamos ser mais pacientes. Os santos muito nos ajudam. A paciência é onde plasma os santos. Lá em São Tiago, capítulo 1, versículo 4, coloca que a paciência efetua uma obra perfeita, que ela nos ajuda a aceitar as cruzes vindas de Deus. Muitas vezes nós não precisamos sair procurando cruzes. Não tem que por aí sair procurando cruzes para levar, para carregar a cruz, para dizer que é um bom cristão. Na verdade, nós precisamos carregar com paciência as cruzes que o próprio Deus permite e coloca na nossa história. Muitas vezes a cruz é uma doença, a cruz é a pobreza, perseguições, injúrias. Você precisa carregar a sua cruz de cada dia com paciência. Eu acho muito pertinente esse tema, porque não podemos parar de dizer paciência, paciência, paciência em todos os setores da nossa vida. São João Evangelista, ele fala que ele via os santos, lá no Apocalipse 7, 9, os santos trazendo palmas, o símbolo do martírio. Na verdade, todos os adultos que se salvam, eles são mártires pela paciência. O martírio branco, quer dizer, existe o martírio de sangue, aquele que dá seu sangue pela igreja, seu sangue por Jesus, mas existe o martírio branco, que é aquele que dá sua vida com resignação e paciência. O Papa Gregório Magno também fala que nós podemos ser mártires sem os instrumentos de martírio. Não precisamos nos martirizar com silício, com autoflagelação. Nós podemos nos martirizar com a paciência. Você tem sido paciente, você que está nos assistindo? Hoje até nós estamos tentando fazer o programa mais devagar, com mais calma, para mostrar que nós precisamos de paciência. Nós precisamos, eu preciso de paciência.
Neste mundo de hoje, como falamos, está tudo muito rápido. Na política nós precisamos paciência. A gente olha para um lado, para o outro, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Vou votar em quem? O que é que eu vou fazer? Defendo quem? Acuso quem? Denuncio quem? Exorto o quê, meu Deus? Qual partido? Paciência. No momento financeiro que nós estamos vivendo, dos momentos mais difíceis financeiramente da história da humanidade contemporânea. Que momento financeiro difícil para tantos. Quantas famílias padecem das necessidades básicas, de não conseguir manter o básico da sua casa, o alimento, o estudo, a luz, o aluguel, a moradia. Paciência, precisamos ter paciência financeira. Também é paciência social, né? Com este mundo que se perverte a cada dia. O mundo está se pervertendo. Assistindo a televisão, nós estamos vendo como os comportamentos sociais estão degradados. A sexualidade, a flor da pele, colocada de uma forma vulgar. Esses movimentos que acreditam que os movimentos GLBT e coisa e tal, como se fosse a solução da humanidade ou da pátria, e a gente vê que temos que ter paciência, inclusive, com essas pessoas que se rebelam porque não se sentem aceitas, não se sentem acolhidas, mas temos que ter paciência. Paciência religiosa. O mundo está num momento de muita perseguição religiosa. Nunca perseguiram tanto os judeus. Nunca perseguiram tanto os católicos. Nunca perseguiram tanto os evangélicos. Nunca perseguiram tanto os espíritas, outras doutrinas. Existe uma perseguição religiosa. Nunca mataram tanto cristão como agora. Precisamos ter mais paciência entre nós e que os ideais religiosos precisam ser compreendidos. Claro, não vou aqui deixar de dizer que a verdadeira igreja de Jesus Cristo é a igreja católica. Mas não quer dizer que as outras igrejas também não têm as suas verdades. Temos que ter uma paciência religiosa, uma paciência espiritual. É um mundo difícil, precisamos esperar dias melhores. Ter paciência, redimensionar, reorganizar. Não adianta chutar o pau da barraca. Afinal de contas, se a barraca cair, você vai ficar na chuva e no sol sem barraca. Porque não temos muitas opções hoje. Para onde ir? O que fazer? Calma. Paciência. E o seu marido que não tem jeito? Seu filho, como a gente colocou, que não toma jeito. E você que não tomou jeito até agora? Será que eu vou ter que ter paciência com você até hoje? Comece tendo paciência consigo. Então, Natália, como vai se dar essa dinâmica de ser santo, não caindo, tendo paciência, buscando a salvação? Como se dá essa dinâmica hoje? Com certeza, com muita paciência, né? Nós vamos conseguir ser santos, nós vamos conseguir nos livrar do pecado e conseguir e alcançar a nossa salvação. A gente pode pensar, né? Ah, meu Deus, ser santo, não cair no pecado, se salvar. Quanto é difícil nos dias de hoje evitar essas situações e cada vez mais buscar um caminho de santidade. Mas a gente sabe bem que o nosso Deus é o Deus do impossível. Então, Ele vem nos auxiliar sempre, né? Nos dando a graça de termos paciência, de ter humildade, de ter fé e de cada vez mais caminharmos no caminho de santidade, caminharmos para a nossa salvação eterna. Então, no livro Imitação de Cristo, nos vem as seguintes reflexões. Se nos anjos achastes maldade e não lhe perdoastes, que será de mim? Caíram as estrelas do céu e eu pó, o que hei de fazer? Mas na frente ele vem nos respondendo nessas inquietações, essas perguntas. Não há, pois, santidade, se retirais vossa mão. Não há sabedoria que aproveite, se deixais de governar. Não há fortaleza que se valha, se deixais de a conservar. Não há castidade segura, se deixais de a defender.
Não é proveitosa a vigilância, se falta vossa santa guarda. Desamparados, afundamos logo e perecemos, mas visitados por vós, nos reerguemos e vivemos. Então, com o auxílio desse Deus maravilhoso, com o auxílio dos santos, com o auxílio da Virgem Maria, se não deixarmos a nossa fé de lado, se cada vez mais estivermos unidos a Jesus Cristo, mais caminharemos para a santidade, mais caminharemos rumo à nossa salvação eterna, caminharemos também contra o pecado, né? Contra todas essas coisas que nos levam à falta de paciência, à falta de perdão, todas as coisas que nos afastam de Deus. Então este é o segredo do caminho para a santidade, do caminho para a nossa salvação. Principalmente termos paciência, né? Que é uma caminhada muito longa. Pois é, temos que ter paciência em tudo. Imagine só, no local que você trabalha, qual lugar você ocupa? Você é do alto escalão? É do médio escalão? É do baixo escalão? Você é general ou você é soldado? Você é de direita ou você é de esquerda? No contexto social que você vive, no seu trabalho, na sua escola, na comunidade, você é ovelha ou você é pastor? Você é coordenado ou você é coordenador? Você é fundador ou você é intercessor? Existem muitos lugares que nós estamos. Nem sempre é o lugar que nós queríamos, mas é o lugar onde Deus nos colocou. Alguns têm profissões mais cobiçadas, algumas profissões que dão mais impacto social, mas tem outros que estão em profissões que têm um menor impacto, que têm uma menor visibilidade. Profissões difíceis. É como o nosso corpo. Nós temos que ter paciência com o nosso corpo e imaginar que nós fazemos parte deste corpo de Cristo. E onde estamos neste corpo de Cristo? Onde estamos? Na igreja, na comunidade. Em qual posição você joga? Temos que entender que cada um está num lugar para que o corpo funcione bem. E São Paulo, ele coloca, lá numa das suas cartas, que precisamos conhecer o nosso lugar no corpo de Cristo, não invejando o lugar do outro, né? Pois todos nós temos importância neste corpo místico, do mais simples ao mais honroso membro. Todos estes são membros importantes do corpo místico. Então, Natália, com qual parte do corpo místico de Deus, com qual parte do corpo de Deus você mais se identifica? Então, sendo um corpo, não existe só um membro. O corpo ele é constituído por vários membros e todos esses membros formam o corpo, né? Assim também é o próprio Cristo, né? Então, cada um de nós fomos batizados para formar um só corpo. Judeus, gregos, escravos, livres, todos fomos impregnados pelo mesmo Espírito. Assim, o corpo não constitui em um só membro, mas em muitos. Imagine só, se o pé dissesse, eu não sou a mão, por isso não sou do corpo. Ele deixaria de ser do corpo? Deixaria de ser um membro do corpo? E se a orelha dissesse, eu não sou olho, por isso não sou do corpo? Deixaria ela de ser do corpo? Nós temos que entender que cada um de nós somos um membro importante desse corpo, né? Nós somos membros da igreja, nós formamos a igreja, então cada um de nós temos uma função. Deus escolheu os apóstolos, escolheu os profetas, os doutores, aqueles que tinham os dons de curar, de rezar, de entender as diversas línguas. Então, cada membro do corpo, ele tem uma função. Então, nós não podemos escolher, eu quero o pé, eu quero ser a orelha, eu quero ser a cabeça. Cada membro tem a sua importância. Eu não posso chegar e dizer ao fundador, não precisamos de você. E ele não pode chegar e dizer, Natália, não precisamos de você. Porque cada membro do corpo é importante, né?
É interessante que São Paulo, na carta aos Coríntios, nos diz: antes, pelo contrário, os membros do corpo que parecem os mais fracos são os mais necessários. Você, meu irmão, que se acha fraco, ou você que até mesmo julga seu irmão sendo fraco, sendo muito quietinho, que ele não consegue fazer muita coisa, esses sim são os mais necessários para o corpo, né? E os membros do corpo, eles precisam todos ser reconhecidos com o seu determinado valor. Se um membro sofre, todos os membros sofrem. Imagine numa comunidade, uma situação que o fundador se chateou, uma situação que comoveu o fundador e deixou ele triste. Um pouco sentido, um pouco sofrido. Então, aquela situação que mexeu com o nosso fundador também vai mexer com os seus membros, também vai refletir na sua comunidade, vai refletir na sua paróquia, no seu grupo de oração, onde quer que você esteja, né? Mas quando o fundador se alegra, quando o fundador está bem feliz, bem fervoroso e corajoso, aí todos os membros se alegram junto, né? Se fortalecem, vivem aquela alegria e conseguem cada vez mais, né, continuar o seu caminho. Essa dinâmica do corpo eu acho muito bela, né? Quando São Paulo nos coloca que aquelas partes do corpo menos indecentes, menos decentes ou mais impúdicas, impuras, elas precisam ser cobertas e protegidas com maior cuidado. A gente coloca como exemplo os genitais. Os genitais, eles, onde está todo aquele cuidado, aquele pudor, são áreas um pouco complexas. Às vezes nós temos membros na comunidade que são pessoas muito genitais. Elas precisam ser cobertas, elas precisam ser protegidas. A língua, por exemplo, a língua é muito venenosa, a língua é muito felina. Ela está guardada dentro da boca. Tem uns linguarudos na nossa família, uns linguarudos na nossa comunidade, que precisam ser guardados, cuidados. Às vezes existem decóticos muito expostos. Existem pessoas que se expõem demais na comunidade. A gente precisa, às vezes, cobrir um pouquinho essas pessoas. Mas essa dinâmica do corpo é linda porque aqueles que são mais frágeis, aqueles que são menos decentes, têm que ser os mais protegidos e bem cuidados. E nunca expulsos do corpo. Não precisamos expulsar do corpo, botar para fora do corpo. Mas ter um cuidado maior. A gente tira a nossa família. Quando você tem alguém que cria grandes problemas, não vai tirar ele da família. Na verdade, ele precisa de um cuidado maior. É muito bela essa reflexão, porque esse cuidado maior todo vai passar pela paciência. Precisamos desta paciência para conseguir enxergar a importância de cada um do corpo. Natália falando de fundador, o fundador é o quê do corpo? Será que o fundador é a cabeça? Eu acredito que o fundador é o coração. Pum, pum, pum. Ele que distribui e manda sangue para todo lugar. A cabeça é Jesus Cristo. Mas precisa de um coração para levar tudo para acontecer para ele. Mas precisa dos braços para o trabalho do Senhor. Precisa das pernas para caminhar para o Senhor. Diga mais, Natália. Todos os membros são importantes. Então, cada um de nós somos úteis para aquele corpo, né? Cada um de nós podemos nos colocar como uma parte muito importante desse corpo. Podemos nos colocar, às vezes, como o coração, como as pernas, aquelas que sustentam, que fortalecem esse corpo, né? Podemos nos colocar como nossa boca, nossos ouvidos. Muitas vezes precisamos escutar os nossos irmãos. Então, cada membro do corpo é importante. Não se diga que você não é importante ou não diga que seu irmão não é importante. Todos os membros deste corpo são importantes para o bom funcionamento deste corpo, para que o reino de Deus cresça, para que cada vez mais a nossa igreja possa alcançar todos os fiéis, alcançar todas aquelas pessoas que necessitam conhecer mais a Deus, conhecer mais a Virgem Maria. E precisamos também, com certeza, ter paciência, né? Porque nem todos os membros podem funcionar ao mesmo tempo, né? Seria um aperreio se os braços quisessem descansar, as pernas quisessem andar e a cabeça pensasse em levantar alguma coisa. Então,
esse corpo ele deve estar sempre em harmonia. Então, cada membro ter a paciência de saber esperar o momento de agir, o momento de ser utilizado, né? O momento que vai ser preciso ele agir naquela situação. É isso, então não importa se você é cabeça, braço ou unha, uma unhazinha muitas vezes serve para tirar algumas sujeirinhas do corpo. E que nada melhor do que uma boa unha para manter o corpo limpo. Então às vezes tem alguém pequeno na comunidade, mas é tão cuidadoso com a limpeza da comunidade, com a limpeza da igreja, com a limpeza do corpo místico de Deus. Então que você esteja paciência de saber fazer bem aquilo que Deus lhe confiou. Mas precisamos chamar vocês para o Consagra-te, o 10º Consagra-te. O 10º Consagra-te será agora 14, 15 e 16 de outubro. E esperamos vocês. Padre Valdorim e Padre Fábio Meira de São Paulo, Heber Campos, cantor católico lá de Itapetininga, também Andrei, da comunidade Fraterno Amor de Cabedelo, João Pessoa, Dom Jaime, Dom Matias, Padre João, tantos consagrados unidos, fazendo um grande evento para que você possa efetivar ou renovar a sua consagração a Nossa Senhora. Entre em contato conosco, venha fazer retiro conosco, comece os seus exercícios espirituais, que dá tempo de você se consagrar no Consagra-te Natal 2016. Adquira o nosso material na loja Sagrada Família, www.discípulosamandedeus.com.br é o site a qual você nos encontra. Deve ter algum grupo de consagração perto de sua casa. Procure, entre em contato conosco. Estamos pertinho de você. Temos que terminar o programa. Um cheirinho para todos e consagra-te.